Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Estamos começando mais um Dose Diária da Lição, mais um momento de estudo da Bíblia Sagrada. Nesse momento dedicamos um pouco do nosso tempo a estudar a Palavra de Deus e entender os sonhos e os planos dele para a nossa vida. Muito bom saber que você está aí sempre conectado conosco no YouTube, sempre deixando comentário, compartilhando, curtindo o nosso material. É uma satisfação e uma alegria para nós da comunidade Terceiro Ato saber que realmente a mensagem de Deus tem chegado aos corações de vocês. Hoje, quarta-feira, o nosso título diário é Os Mortos Não Sabem Nada. A despeito ou indiferente do que dizem as teorias comuns hoje quanto à morte, quanto ao que acontece depois da morte, a Bíblia traz uma mensagem que é bem impopular, infelizmente. Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Então, pegue sua Bíblia, pegue sua lição e vamos ao estudo de hoje. Alguns argumentam que os textos de Jó, capítulo 3, versículo 11 e 13, Salmo 115, verso 17, Salmo 46, verso 4, Eclesiastes 9, versos 5 e 10, escrito em língua poética, não podem ser usados para definir a condição do ser humano na morte. É verdade que às vezes a poesia pode ser ambígua e facilmente mal interpretada, mas não é esse o caso quanto a esses versos. Sua linguagem é clara, e seus conceitos estão em plena harmonia com os ensinamentos do Antigo Testamento sobre o assunto. Primeiro, em Jó capítulo 3, o patriarca lamenta o próprio nascimento. Nos momentos mais terríveis, quem não desejou nunca ter nascido? Reconhecia que se tivesse morrido ao nascer, estaria dormindo e em repouso. O Salmo 115 define o local em que os mortos são mantidos como um lugar de silêncio, porque os mortos não louvam ao Senhor. Salmo 115, verso 17. Isso não parece descrever que os mortos, os fiéis, estejam no céu adorando a Deus. De acordo com o Salmo 146, as atividades mentais do indivíduo cessam com a morte. Sai-lhe o espírito, e eles tornam ao pó, pois nesse dia perecem todos os seus desígnios. Salmo 146, versículo 4. Eclesiastes 9 acrescenta que os mortos não sabem de nada, que na sepultura não há obra nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Essas declarações confirmam o ensino bíblico de que os mortos são inconscientes. O ensino bíblico da inconsciência na morte não deve gerar pânico nos cristãos. Primeiro, não há inferno de fogo eterno, nem purgatório temporário esperando pelos que morrem perdidos. Segundo, há uma recompensa maravilhosa, esperando por aqueles que morrem em Cristo. Não é de admirar que para aquele que crê, a morte é de pouca importância. Para o cristão, a morte é apenas um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então você percebeu que há muitas evidências bíblicas. Há muitas evidências que corroboram com a teologia de que de fato os mortos não sabem coisa nenhuma. Que após a morte não existem planos, não existem sonhos, não existe louvor, não existe um processo de adoração. Não há uma alma pós-morte, uma entidade sem matéria vivendo, adorando, louvando, sentindo dor, raiva, medo, angústia ou olhando para você. Não. Ela simplesmente deixou de existir. Após a morte, nossos pensamentos vão embora, nossos sonhos vão embora. Após a morte, todos os nossos projetos e emoções simplesmente deixam de existir, pois tudo isso está vinculado ao ser vivo, à alma vivente, e como diz a Bíblia, somos nós. O fascinante de tudo isso é que Cristo virá buscar os seus. É que Cristo irá chamar pelo nome aqueles que lhe foram fiéis até a morte. E os ressuscitará renovados e restaurados. E esta é a maior e melhor esperança que temos. A promessa da ressurreição em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, eu quero orar com você. Obrigado, bom Deus, porque nos ama, porque cuida de nós. Obrigado porque para o problema da morte o Senhor apresentou a ressurreição como a solução, como a restauração da vida de todos aqueles que lhe são fiéis. Queremos confiar em Ti, nas Tuas promessas e acima de tudo na promessa da ressurreição, daqueles queridos que nós perdemos. E até mesmo que se pelos infortúnios da vida chegarmos a perder a nossa vida neste mundo,
Que assim possamos encerrar nossos dias nesse mundo na esperança de que ouviremos tua voz, chamar o nosso nome para a manhã da ressurreição. Abençoa-nos e proteja-nos. Em nome de Jesus. Amém.